Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos quase chegando no final do mês de outubro. Nós estamos meditando a respeito de algumas mulheres da Bíblia. Nós entramos ontem para meditar nas mulheres do Novo Testamento e algumas lições que nós podemos aprender com elas. Ontem nós aprendemos com Maria, como nós devemos responder ao chamado de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher de fé, a mulher com uma hemorragia crônica. Lá em Mateus capítulo 9, versículos de 20 a 22, nós lemos a respeito dessa mulher. Mateus 9, de 20 a 22, diz assim: A cura de uma mulher enferma. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando e vendo-a, disse: Coragem, filha, foi a sua fé que salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Se Jairo estava desesperado pela doença de sua filha, como nós vimos em Mateus 9,18, uma mulher que interrompeu a caminhada de Jesus para a casa do chefe da sinagoga não fica muito atrás. Para começar, ela tinha uma doença que os evangelhos descrevem como hemorragia. O que era esta hemorragia? No original grego, são utilizadas certas expressões que coincidem com as utilizadas aqui para a tradução desse texto. Lá em Levítico 15, 25 e 20, 18, esse vocabulário é comum e ele nos permite afirmar com relativa certeza de que a hemorragia era um prolongamento anormal da menstruação. Isto não é um fato menor, porque implica que, ao sofrimento causado por uma hemorragia crônica, esta mulher tinha que acrescentar todos os inconvenientes derivados da impureza ritual de uma mulher menstruada, tais como a contaminação da sua cama, dos locais onde se sentava, ou a sua exclusão das cerimônias no templo. Como se isso não fosse suficiente, ela tinha de acrescentar as superstições e os preconceitos inventados pelos fariseus e outros grupos obcecados com a pureza cerimonial, que teriam sido um sério inconveniente para que ela se casasse ou mesmo que permanecesse casada. Os evangelhos, eles são sinótipos ou são iguais, concordam em salientar que essa situação já durava então 12 anos. Um período extremamente longo, numa época em que a expectativa de vida de uma mulher era cerca de apenas 45 anos. Além disso, em seu sofrimento, ela havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curá-la, diz Lucas 8,43. O Talmud fornece uma lista de remédios recomendados para o fluxo menstrual crônico, que nos pode dar uma ideia da tortura adicional a que a ciência médica da antiguidade a teria submetido. Tal como sentar a paciente numa encruzilhada com um copo de vinho na mão e tentar curá-la com um susto, gritando de repente atrás dela que se detenha o seu fluxo, ou fazê-la segurar na mão durante 3 dias seguidos um grão de cevada encontrado no estrume de uma mula branca.
Não admira que Amid Shah cite o famoso rabino Rehuá dizendo: o melhor dos médicos é merecedor do inferno. Por isso não é surpreendente que quando esta mulher ouve falar de Jesus em Marcos 5:27 e soube dos muitos milagres e curas realizados pelo rabino de Nazaré, ela não hesitou em correr para a rua, misturar-se com a multidão na esperança de ser curada então pelo mestre. Quando ouviu falar de Jesus, ela foi ter com ele, com fé. Claro que o seu desejo de tocar na borda da capa de Jesus pode ter sido um tanto supersticioso. Sabemos que a sua primeira intenção era passar despercebida, mas o Senhor não o permitiria. A sua insistência em saber quem tinha tocado nas suas vestes parecia absurda aos discípulos por causa da multidão que pressionava o mestre, mas deve ter lhe parecido estranho ao lembrarem do que tinha acontecido na casa de Simão, o fariseu. Jesus, ele poderia ler o coração das pessoas, ou vê-las sem estar presente, como nós vemos em João 1,48. E sem dúvida ele sabia quem o tinha tocado. A sua pergunta tinha outro objetivo. Esta mulher desesperadamente doente, que tinha esgotado todos os seus recursos humanos, disponíveis para curar a sua doença. É uma metáfora para a humanidade doente também, com o pecado, sem esperança de uma solução. Quando ouviu falar de Jesus, ela foi ter com ele com fé. Uma fé vacilante, talvez supersticiosa, imperfeita, mas uma fé real, que conseguiu realizar o que tinha se demonstrado humanamente impossível. Jesus curou-a e salvou-a. A mulher soube o que lhe havia acontecido. O Senhor percebeu que dele saiu o poder, diz Lucas 8,46. Por isso sabemos que a sua graça salvadora veio primeiro. No entanto, Jesus queria que ela confessasse a verdade do que tinha acontecido e que se identificasse publicamente com ele. Daí a sua pergunta, e também a necessidade de todos nós, que fomos salvos pela graça através da fé. Darmos testemunho dela. A recompensa, amados, é receber o conforto e a confirmação do nosso Salvador, quando ele nos diz: filhos, a sua fé salvou vocês. Vão em paz e fiquem livres de todo o mal. Ele disse para essa mulher em Marcos 5,34: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Assim o Senhor, ele continua olhando para a humanidade e dizendo: venha a mim com fé e volte para casa em paz e livre de todo o mal. Neste momento, nós podemos guardar no nosso coração este modelo, esse exemplo de fé. A fé desta mulher, esta mulher que recebeu pela fé a sua recompensa. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus abençoe você e até amanhã.